Acabou de ser confirmada a desistência de candidatura e o motivo vocês vão ficar consternados, né? Pegou o Brasil inteiro de surpresa. Outra notícia mega importância, gente, tá? Lula da Silva entrou em desespero agora, tá? Porque a notícia que acabou de ser revelada na Folha de São Paulo é que o governo Donald Trump pode interferir na eleição do Brasil aqui em 2026, gente, tá? Lula entrou em desespero após descobrir que o governo Trump pretende interferir nas eleições de 2026. Isso caiu como uma bomba para o Lula aqui agora, neste exato momento. Tem também, gente, tá? O novo boletim médico do Bolsonaro, que acabou de ser publicado pelos médicos. E, lamentavelmente, esse novo boletim não traz boa notícia sobre Bolsonaro, gente, tá? A oposição começou a ligar, né? Acendeu o alerta vermelho. Novo boletim, tá? Acaba de revelar uma triste notícia sobre o Bolsonaro. Eu vou explicar nos detalhes aqui nesse boletim para vocês. E o ministro Alexandre de Moraes acabou de ser confrontado e ele ficou furioso, gente, tá? Inclusive por um ex-grande aliado. E o Eduardo Bolsonaro, gente, tá? Direto dos Estados Unidos, acaba de dizer que se Flávio Bolsonaro for eleito, ele vai chegar metendo o pé na porta, assim como fez Trump nos Estados Unidos, só que de forma mais dura do que Bolsonaro já fez aqui no Brasil. Por que ele deu essa declaração que chocou a esquerda e o Lula? Calma que vocês vão entender, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui. Claro, gente, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o máximo possível que vocês puderem. Spoiler bem rápido, gente, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, vou ser rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam, gente, tá? A gente da CPMI do INSS traz um anúncio bombástico que chocou Brasília nesse dia de hoje. Você precisa assistir até o finalzinho para entender o porquê dessa nova decisão do ministro André Mendonça, né, de fechar a sala cofre com os dados do Daniel Vorcaro, gente, tá? Assistam com muita atenção. A decisão do ministro André Mendonça, que determinou o fechamento da sala cofre da CPMI do INSS e a restrição de acesso ao material apreendido, está sendo recebida por essa presidência com respeito, maturidade institucional e total alinhamento. Essa é uma decisão que protege a investigação, protege a prova e protege o resultado que o Brasil espera. Nós não vamos permitir que esse trabalho seja comprometido por erro, por precipitação ou por qualquer tentativa de desorganizar aquilo que está sendo bem feito com seriedade. O nosso compromisso é com a verdade completa. E a verdade exige responsabilidade. O país acompanha hoje mais uma fase da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, com autorização do Supremo Tribunal Federal. E o que está vindo à tona é muito grave mesmo. Estamos diante de um esquema que atacou diretamente aposentados e pensionistas e corrompeu boa parte do Estado brasileiro. Gente simples, gente que trabalhou a vida inteira, gente que confiou no Estado e foi traída pelo governo. E aqui afirmo com toda a responsabilidade que essa presidência não vai recuar diante do desafio dessa investigação. Não haverá proteção, não haverá blindagem, não haverá espaço para quem tentou transformar o sofrimento do povo em negócio. Desde o início, a CPMI do INSS atua de forma integrada com os órgãos de investigação e controle. E os resultados estão aparecendo para todo o Brasil. Tá aí, gente, tá? O ministro André Mendonça teve que tomar uma decisão drástica, né? Ele que tinha liberado os arquivos para a CPMI, né, gente, tá? Olhar tudo, investigar e ver as imagens, os áudios. Só que o comentário que rola ali nos bastidores, gente, tá? É que quando os parlamentares começaram a acessar os dados sigilosos do Daniel Vorcaro, que inclusive está dentro de uma sala cofre, eles estão ali dentro de uma sala, nada pode sair dali, eles podem ir lá, ler, ver tudo, ouvir os áudios, ver os vídeos, mas nada pode sair daquela sala. O que acontece, gente? Segundo ali alguns parlamentares, né, de Brasília, dentro, né, desses arquivos extraídos do celular do Daniel Vorcaro, tem algumas imagens, tem vídeos de nudez, tem algumas imagens, inclusive imagens de políticos, né, comprometedoras, tem imagens, inclusive, de políticos casados. Esse é o burburinho que está saindo ali nos bastidores de Brasília, gente. Então, mas principalmente com relação a vídeos de cunho
íntimo, se é que vocês me entendem, gente, tá? Tem vídeos de nudez, algumas meninas do Job parece que mandava vídeos pro Vorcaro para ele escolher, né, quem queria contratar, qual delas que ele ia contratar para fazer companhia para algumas autoridades e amigos nas suas festinhas. Então tem alguns vídeos muito, né, de nudez, muito íntimos, parece que tem ali imagens de políticos, né, alinhando naquelas festinhas, inclusive políticos casados. Então, para resguardar, o que é que o André Mendonça ordenou? Pega tudo novamente, a Polícia Federal vai lá pegar todos esses arquivos, vai fazer o quê? Vai separar os arquivos, o que for de cunho, né, íntimo, assim, coisa que não tem nenhuma... que não vai acrescentar em nada na investigação dos crimes, né, de autoridades, Daniel Vorcaro. A Polícia Federal vai separar todo esse material, tá, de intimidades, coisas, né, de nudez e coisa nesse sentido, vai separar. Aí vai voltar para a CPMI do INSS somente aquelas, né, imagens, áudios e provas que realmente podem ser utilizadas pela CPMI do INSS. Deu para vocês entenderem, gente, tá? O que é que está acontecendo? Por isso que o André Mendonça teve que tomar essa decisão. E agora, gente, a notícia que gerou pânico e desespero no Lula da Silva, gente, tá? Interferência estrangeira nas eleições do Brasil é preocupante, alerta a entidade intergovernamental, gente, tá? E vocês já sabem que o Lula, né, o governo Lula e seus cupinchas, seus companheiros estão, assim, muito preocupados com uma possível interferência do Donald Trump na eleição aqui no Brasil. O Lula já demonstrou esse desespero, a própria Gleice Hoffmann, né? Agora, inclusive, recentemente estava vindo, né, para o Brasil o Daddy Beach e o Lula foi lá e cancelou quando ficou sabendo que ele queria se encontrar com o Bolsonaro. Agora vem essa informação, essa bomba da Folha de São Paulo. Interferência estrangeira, ou seja, dos Estados Unidos nas eleições do Brasil, está gerando pânico e desespero. Vamos entender que a notícia da Folha, que gerou pânico e desespero no Lula e na esquerda? Ó, a possível interferência estrangeira nas eleições do Brasil neste ano é uma preocupação, dadas as tentativas dos Estados Unidos de influenciar pleitos na América Latina nos últimos meses. Era exatamente o que o Eduardo Bolsonaro estava mencionando na entrevista anterior. Esse é o alerta da chilena Marcela Rios Tobar, 59, diretora para a América Latina do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. Ela disse o seguinte, ó, a preocupação, gente, temos visto tentativas ativas dos Estados Unidos de ter um papel nas eleições na América Latina. Então é possível que tenhamos tentativas tanto dessa potência como de outras dispostas a financiar campanhas e a promover desinformação, diz, né, em entrevista à Folha. Rios está no Brasil para participar de um evento em combate à desinformação. Então ela alerta, né, possível interferência do governo de Donald Trump, do governo americano, na eleição presidencial aqui no Brasil. E essa aqui, gente, tá? Esse é um tema que tem deixado o Lula extremamente desesperado. Mas o Lula não pode reclamar, né, gente? Tá lembrando, né, a título de informação, que o Lula fez exatamente isso, tentou interferir na última eleição nos Estados Unidos. Quem aí não se lembra, né? O Donald Trump lá concorrendo com a Kamala Harris. O Lula dá uma entrevista e declara, saiu da boca dele, apoio para que a Kamala Harris vencesse. Ó, eu apoio, né, a Kamala Harris, inclusive atacou o Trump naquela entrevista, declarou seu apoio a Kamala Harris e o Donald Trump interpretou isso como interferência. Ele, ao declarar que seu apoio a Kamala Harris pode ter interferir em alguma decisão de algum eleitor lá nos Estados Unidos, brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, e o Lula, então, ele interferiu. Por que que o Donald Trump não pode fazer a mesma coisa aqui no Brasil? Segundo interpretações aí de alguns juristas, o Lula tentou interferir na eleição dos Estados Unidos. Graças a Deus não deu certo. E agora parece que Trump pode pagar na mesma moeda, o troco veio a galope, mas com juros e correções, porque aqui a coisa está bem acirrada entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, e um vídeo do Donald Trump declarando apoio para o Flávio Bolsonaro pode ser fatal
mortal contra Luiz Inácio Lula da Silva. Falando em desespero, gente, tá? Vejam a bomba que acabou de explodir no colo do Lula. Do Lula, do Lulinha, do Vorcaro, do Moraes, do Dias Toffoli. Para desespero de todos eles, agora, gente, tá? Agora, o pedido de prorrogação da CPMI do INSS acabou de cair nas mãos do André Mendonça. Gente, quando eu vi essa notícia aqui, eu tive que ir em vários portais para ter certeza que não era fake news. Gente, o pedido de prorrogação da CPMI do INSS acabou de cair na mão do André Mendonça. Gente, mas esse povo tá desesperado. Pensem num povo que não vai dormir hoje em Brasília, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, tá? Vocês acreditam em intercessão divina? Porque eu acredito, gente, eu acho que é Deus agindo, tá? Essas relatorias, através de sorteios, caírem na mão do Mendonça, só pode ser intercessão divina, é Deus colocando a mão, deixa eu abençoar, porque vamos salvar esse Brasil desse... Ai, gente, tá aqui, ó. Assistam, gente. Um vídeo maravilhoso de assistir esse aqui, ó. O André Mendonça, gente, tá caindo tudo nele. Eu acho que esse sorteio do STF tá com o dedinho viciado, não é por nada não. O ministro André Mendonça acaba de ser sorteado relator do pedido de prorrogação da CPMI do INSS, aquele mandato de segurança, né, feito por Carlos Viana, Marcel Van Hatten e Alfredo Gaspar. Vitória, me ajuda a puxar aqui pela memória, você e o Guy. Então, a gente tem essa CPI que acaba agora, finalzinho de março, acho que é dia 28, né, antes do dia 30 de março. Eles já pediram prorrogação à CPMI ao presidente Davi Alcolumbre, só que o Davi Alcolumbre deixa ali, aquilo quicando, a bola quicando não decide nada. Eles estão nos estertores nas últimas semanas, nos últimos 10 dias mesmo, e pediram essa prorrogação. O ministro André Mendonça, que já é o relator de toda a investigação das fraudes no INSS e atua como relator aí, atendendo esses pedidos da CPMI, mas foi sorteado agora para esse pedido de prorrogação, né? Ele vai autorizar ou não, ou talvez dizer que não caiba a ele. E a gente teve um pedido recente, né? Embora num outro diapasão mais... Ih, gente, já não vou nem continuar aqui o restante, que a voz dela é irritante, né? Esquerdista, eu não gosto muito não, mas assim, gente... Desespero toma conta de Brasília, gente. Agora, há poucos minutos, aqui é a notícia fresquinha que acabou de sair do forno, gente, tá? André Mendonça foi sorteado, gente, tá? E ele é o relator, é ele que vai decidir se a CPMI do INSS será prorrogada ou não. Tomara que ele tenha culhão, que ele tenha peito. Lembrando, gente, tá? Que ele pode tomar decisão relacionada aí à CPMI do INSS. Por que ele pode? Porque Flávio Dino acabou de tomar decisão com relação à CPMI do INSS. Agora, recentemente, o Flávio Dino não foi lá e decidiu, né? Não anulou a quebra do sigilo da Roberta Luxinger, não anulou lá a quebra do sigilo que foi votada lá na CPMI do INSS, ou seja, o Flávio Dino atropelou a CPMI do INSS e anulou a quebra do sigilo da Luxinger, do Lulinha, não foi lá? Ele não tomou decisão? Então, isso abre precedentes para que o André Mendonça também possa tomar decisão. Ele pode chegar e pensar, cara, se o Flávio Dino acabou de tomar uma decisão interferindo em, né, uma decisão que foi aprovada lá na CPMI, por que eu não posso tomar uma decisão de um pedido que foi remetido ao STF? E aqui foi sorteio, não foi murucutaia, não. Foi sorteio, eu fui sorteado. E eu decido que a CPMI vai ser prorrogada. Gente, aí... Brasília vai tremer, gente, tá? Meu Deus do céu, como é bom ser portadora de boa notícia. Que André Mendonça tenha culhão, tenha coragem, porque muitos não querem essa prorrogação. Lula da Silva, Lulinha, Vorcaro. Se Vorcaro tá lá no meio da CPMI, automaticamente pode respingar no Alexandre de Moraes e no Dias Toffoli e tá todo mundo desesperado, gente, tá? E eu gostaria muito, gente, tá? Que o André Mendonça prorrogasse aí essa CPMI do INSS. E agora vamos para as últimas atualizações, o último boletim médico do Bolsonaro que foi divulgado pela equipe médica. Aqui traz uma notícia boa e uma notícia não tão boa, gente, tá? Por quê? Bolsonaro apresenta nova queda na infecção, ou seja, aqui já é parcialmente uma notícia boa. Porém, a notícia ruim é que ele segue em unidade semi-intensiva no hospital e sem, né, gente, tá? Previsão de sair do hospital. Tá aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, enquanto permanece
internada em uma ala intermediária da UTI do Hospital DF Star em Brasília. Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star nesta terça, de acordo com a equipe médica, houve nova queda, né, nos marcadores inflamatórios, indicando resposta ao tratamento. O quadro é considerado estável e Bolsonaro segue sob monitoramento contínuo. No boletim, os médicos destacam que o ex-presidente manteve melhora clínica, tá, nas últimas 24 horas. O documento informa ainda que Bolsonaro foi transferido na tarde de segunda-feira para uma nova acomodação dentro da UTI. Então, ele segue dentro da UTI, uma nova acomodação considerada mais adequada ao seu quadro clínico atual. Então, ele segue internado sem previsão de alta hospitalar, gente, tá? E agora, Alexandre de Moraes acaba de ser peitado e confrontado por um ex-grande aliado, né? É o cara do... Use a criatividade, né, gente? O mundo não gira, o mundo capota, né? Eram grandes aliados e hoje aí estão se degladiando, né? Querendo derrubar um ao outro. Em uma das entrevistas, o Eduardo Talhaferro disse que não iria descansar enquanto não derrubasse o ministro Alexandre de Moraes do poder. E claro, aqui é briga de cachorro grande, porque ele sabe muita coisa do ministro. Defesa de Talhaferro diz que decisão de Moraes que negou o recurso tem contradições, ainda desmoraliza. Talhaferro está desmoralizando, né, gente, tá? Decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nessa terça-feira, a defesa de Eduardo Talhaferro afirmou que a decisão do ministro de rejeitar um recurso, né, do ex-assessor do STF tem omissões e contradições. Os argumentos constam em novos embargos de declaração apresentados após a decisão do magistrado. Na peça obtida em primeira mão pela Revista Oeste, os advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira sustentam que o despacho do magistrado contém ainda obscuridades, além de enfrentar pontos centrais levantados pela defesa. De acordo com o documento, Moraes não analisou a tese de que, por estar no exterior em endereço conhecido, Talhaferro deveria ter sido citado por meio de carta rogatória. Aquela famosa carta rogatória que o ministro Alexandre de Moraes odeia, né? Ele nunca utiliza, né? A defesa afirma que o ministro se limitou a avaliar a citação por edital sem justificar juridicamente o afastamento da norma aplicável, gente, tá? E o Talhaferro partiu para cima do ministro que tá dizendo, olha, senhor juiz, senhor magistrado, não é assim que se faz, tá? Que vergonha, gente, tá? Que vergonha. E agora, gente, direto dos Estados Unidos, essa notícia, daqui a pouco, gente, tá? Desistência da candidatura acaba de ser confirmada. Essa notícia chocou a política, tá? Mas antes, notícia internacional geopolítica. Estados Unidos avisam Cuba que presidente precisa deixar o cargo para que acordos sejam fechados. O Donald Trump quer que o presidente de Cuba, né, o aliado do Lula, deixe... Praticamente o Donald Trump está expulsando o presidente lá de Cuba do cargo. É mais ou menos isso, tá? Aqui a informação. O governo dos Estados Unidos está pressionando para que o presidente de Cuba, né, o aliado do Lula, o Miguel Díaz-Canel, deixe o cargo como parte das negociações em andamento entre os dois países, revelou o jornal The New York Times nesta última segunda-feira. De acordo com a reportagem, autoridades americanas indicaram a negociadores cubanos que consideram necessária. Não tem conversa. Ele tem que deixar o cargo para avançar em acordo entre os dois países. As informações foram relatadas ao jornal por 4 pessoas com conhecimento das conversas. Segundo o The New York Times, os Estados Unidos não estariam exigindo mudanças mais amplas no regime comunista, nem ações contra membros da família Castro, que continuam a exercer influência política em Cuba. Ainda de acordo com a reportagem, negociadores cubanos reconhecem que a presidência de Díaz-Canel tem sido problemática, mas tentam encontrar uma forma de substituí-lo sem parecer que a decisão foi ditada pelo Estado, para não ser tão vergonhoso e vexatório. Ora, por causa de Donald Trump, né, a gente teve que expulsar o Díaz-Canel da presidência da República. Ele está sendo alijado, né? Está sendo descartado, expulso da presidência. Então, para não ficar tão feio, eles estão tentando encontrar uma alternativa, mas o Trump está firme
e tomou essa decisão. É para sair do cargo. O jornal afirma que a proposta foi apresentada como um passo para facilitar acordo entre os dois governos e não como um ultimato, diferentemente do que aconteceu com a Venezuela. Gente, na avaliação de integrantes do governo Trump, a saída de Dias-Canel, do aliado do Lula, né? O Lula deve estar furioso com essa notícia, gente, tá? Lula deve estar pistola com essa notícia. Então, na avaliação do governo Trump, a saída de Dias-Canel do poder poderia abrir caminho para reformas econômicas no país, que tá uma tragédia, né, gente? Tá uma lástima. Cuba, o pessoal tá indo para as ruas, tá quebrando tudo. Tá passando fome, tem gente passando fome em Cuba, não chega petróleo porque o Donald Trump fechou todos os canais depois que ele prendeu e capturou o ditador Nicolás Maduro. Além de ter fechado o canal da Venezuela, ainda deu ultimato para os outros países não fornecer petróleo para Cuba, senão ia sofrer as consequências. E realmente deu resultado, não chegou petróleo em Cuba. Cuba entrou em colapso e agora ele está exigindo a renúncia do presidente de Cuba, que ele saia da presidência, gente, tá? É efeito Donald Trump, gente, tá? É por isso que Lula se borra de medo de Donald Trump, gente, tá? Borra de medo. Vamos lá, porque tem mais, gente. Agora, deixa eu trazer para vocês. Candidata acaba de desistir da eleição da candidatura governadora, lambedoras de botas do Lula, né? Aliada do Lula, do Rio Grande do Norte, desiste de renunciar ao comando do Estado. Não há cargo no Senado que valha a minha coerência. Ela tinha anunciado que iria sair do governo do Estado dela para concorrer ao Senado. Porém, ela acabou de desistir da candidatura ao Senado. Acho que ela pensou assim, cara, vou sair do governo do meu estado, porque eu tenho aí, sei lá, mais 2 anos. Vou arriscar o Senado. Vou perder, porque foi um dos piores governos da história daquele estado. Se é a menor chance de vencer, ela pensou, cara, prefiro ficar mais 2 anos aqui do que nada. Porque se eu perder, eu vou ficar com nada. Meu Deus, que vergonha, gente, que vergonha. Fora aquele imbróglio lá que o vice dela não quis. Não, gente, que vergonha isso aqui. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, grande aliada do Lula do PT, anunciou nesta terça-feira que não renunciará no comando do estado para se lançar candidata ao Senado e afirmou que permanecerá na cadeira até o final do seu mandato, em dezembro deste ano. A decisão foi comunicada pela petista em uma nota compartilhada por ela nas redes sociais, intitulada Carta ao Povo Potiguar. No comunicado, ela também criticou o vice-governador Walter Alves, que desde o mês passado tem afirmado que não assumirá o executivo estadual na hipótese da renúncia. O que o vice-governador disse? Olha, se você renunciar, eu não vou assumir. Outro vai ter que assumir o governo. Para viabilizar a candidatura ao Senado, era necessário que o vice assumisse o cargo, mas ele rompeu o compromisso firmado em 2022, atendendo a interesses de uma velha elite que nunca aceitou um Rio Grande do Norte governado pelo povo, disse em comunicado. Que vergonha esse comunicado, né? O texto também afirma que existe um movimento articulado para tirar o PT do Senado, mas diz que não vão conseguir, não há cargo no Senado que valha a minha coerência, acrescentou. Além disso, a nota reafirma o apoio à pré-candidatura do secretário da Fazenda, Cadu Xavier, escolhido como sucessor pela governadora. A gente viu que não tinha chance nenhuma no Senado. Isso aqui, gente, tá? Pro Lula não é uma boa notícia, né? Porque tá essa guerra entre o Bolsonaro, mesmo preso, mesmo no hospital, Bolsonaro tá com o plano. O plano do Bolsonaro está sendo colocado, está em andamento. É a maioria do Senado. Vocês lembram daquela frase emblemática do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso que eu mudo o destino do Brasil. E o Lula, percebendo esse plano do Bolsonaro, pensou: se ele quer eleger o número maior de senadores, eu também vou fazer a mesma coisa. Então, para o Lula, é importante essa governadora incompetente tentar o Senado, mas ela acabou declinando, se acovardou, viu que não ia ganhar e acabou anunciando que
acabou de desistir da candidatura, né? Ela não vai concorrer a essa eleição de agora, de 2026. Vergonha, gente, tá? Como diz o Boris Casoy. Que vergonha. Vamos lá, gente. Bolsonaro ensinando o Lula como se governa um país de verdade. Bolsonaro ensinando o Lula a como governar um país de verdade. O Lula, se assistir esse vídeo aqui, ele vai ter um infarto. Vejam só. Meus amigos, vocês viram lembrar que durante o governo Bolsonaro surgiu um fator surpresa chamado pandemia. Com a pandemia de Covid, o preço dos combustíveis disparou. O que o Bolsonaro fez? Reduziu impostos. Só que no dia seguinte, governadores aumentaram, compensando para cima o desconto que o Bolsonaro tinha dado para todos vocês, consumidores. Bolsonaro não parou por aí. Então ele comprou briga com os governadores. E no final das contas, a receita do sucesso do Bolsonaro, que fez aquele vídeo mostrando, por exemplo, em São Paulo, o quanto barato estava o álcool, a receita do sucesso foi redução de PIS e COFINS e também uma nova lei obrigando os governadores a reduzir o seu ICMS. Bem, agora, durante o desgoverno do Lula, o que está acontecendo? Um novo fator surpresa, uma guerra no Oriente Médio dos maiores produtores de petróleo do mundo. E o que o Lula fez? Não seguiu a receita do Bolsonaro, porque ele não tem coragem de enfrentar os governadores e colocar o seu interesse, o interesse dos brasileiros em primeiro lugar. Então Lula ele só reduziu os impostos federais, ele não reduziu o ICMS. É por culpa do Lula que a gasolina hoje está a R$ 9,00. Porque ele não tem independência moral ou sequer a preocupação de colocar o seu interesse em primeiro lugar. Espero que você lembre disso quando for votar na eleição de outubro desse ano. Gente, tá? Nesse vídeo, o Eduardo Bolsonaro simplesmente destruiu Luiz Inácio Lula da Silva, o incompetente e covarde, né? Além de incompetente, é covarde. Não teve culhão, não teve coragem de enfrentar os governadores, assim como fez o Bolsonaro lá atrás, gente, tá? Durante a gestão dele. A mesma coisa aconteceu, só que o Bolsonaro foi até pior, porque ele passou por uma pandemia. Bolsonaro foi lá, diminuiu e confrontou os governadores, por isso que lá no finalzinho, né, acabou diminuindo drasticamente o preço da gasolina, só que aqui o Lula tem os seus interesses acima de qualquer coisa, acima até da população brasileira. O Lula não quer se prejudicar em ano eleitoral, porque ele precisa dos governadores, ele precisa de voto, então ele não quer se queimar com os governadores em detrimento do povo. Para ele é o poder em primeiro lugar. Lá no caso do Bolsonaro, era o povo em primeiro lugar, era a gasolina mais barata em primeiro lugar. Vocês estão vendo, gente, tá? A diferença entre Bolsonaro e Lula da Silva, e o covarde do Lula da Silva. Pro Lula, é Lula em primeiro lugar. Pro Bolsonaro, é o povo em primeiro lugar. Bolsonaro teve culhão e coragem, peitou e confrontou os governadores. É pra diminuir, é pra baixar. Baixa também o ICMS. Desculpa essa, baixa também o ICMS. Vocês vão ter que baixar o preço da gasolina. Aí eles aderiram. Não, é simplesmente o Bolsonaro dando uma aula pro Lula de como que se governa um país, gente, tá? Meu Deus, que vergonha esse vídeo pro Lula, gente. Se algum daqueles petistas aliados do Lula assistir esse vídeo aqui, o Lula, se chegar no Lula, vai dar um infarto. E agora mais um vídeo bombástico do Eduardo Bolsonaro. Ele concedeu uma entrevista. Vejam só o que ele disse. Eduardo diz que se Flávio Bolsonaro for eleito presidente, vai chegar metendo o pé na porta, assim como fez o Trump nos Estados Unidos, e de forma mais dura do que Bolsonaro fez no Brasil, gente, tá? Flávio vai chegar metendo o pé na porta, para desespero da esquerdalhada e de muitas autoridades do alto escalão, né? Vocês já imaginam de quem eu estou me referindo. Vejam só. Fala, André. Tem mais uma pergunta? Olha, eu não posso deixar de perguntar isso, porque eu tenho que saber. Você sabe disso, que aqui o Trump, quando ele começou, ele entrou com o pé na porta. E ele fez mudanças incríveis. Em um ano, a gente teve mudanças como nunca na história dos Estados Unidos aconteceu num governo em um ano. Então eu quero saber de você, o que o Flávio vai fazer? Ele vai vir com esse pé na porta também, porque o governo Biden está difícil de consertar todas as besteiras que o desgoverno Biden fez. E nós estamos vivendo um desgoverno no Brasil hoje. Então, você acha que teu irmão vai ter que vir com esse pé na porta também, igual o Trump fez? Eu acho que o Flávio vai vir mais pé na porta do que o Jair Bolsonaro. São estilos diferentes, pode ter certeza, mas o Flávio ele vai ter muito mais condição de fazê-lo, porque, número um,
ele teve a experiência com o nosso pai. Então ele já viu o que funciona, o que não funciona, né? Quais são as pessoas com a visão de mundo correta para estar do lado dele. Esse é o ponto número 1. E eu, inclusive, eu repito muito, né, dizendo que nenhuma universidade te ensina isso. É um conhecimento único. Esse sim é um privilégio que nós tivemos de olhar o nosso pai ser presidente da República. E o ponto número 2 é que a configuração, né, da nossa região, ela vai estar muito mais à direita. Olha só quem vai estar na direita, né? Milei na Argentina, né? Penha no Paraguai, né? Kess no Chile, Noboa no Equador. Vamos ver no Peru, vamos ver o que vai acontecer, mas tem uma grande chance do prefeito de Lima, né? Como é o nome dele? O López Aliaga, de ser o presidente do Peru. Você vai ter eleição agora em maio na Colômbia. Então existe uma possibilidade, você já não tem mais o Maduro na Venezuela, então você tem uma possibilidade muito maior de ter, né, essa coalizão direita, e vai dar, com certeza, muito mais instrumentos. O nosso quintal americano será toda a direita, né? Que maravilha, que maravilha. Deus quiser. Já, Honduras, El Salvador, Costa Rica já viraram para a direita. Falta pouca coisa. Sabe que eu... Gente, a América Latina sendo endireitada, né, de uma vez por todas, para desespero de Lula da Silva, gente. Então, Flávio Bolsonaro, segundo Eduardo, né, vai chegar metendo o pé na porta, assim como fez o Trump, fazendo pior do que o Bolsonaro fez para desespero de muitas autoridades em Brasília.